senhoras e senhores, jovens e internautas que nos acompanham pela FEB TV, a nossa saudação fraterna no período da tarde da nossa atividade. E, como anunciado, nós vamos abordar essa proposta que Allan Kardec inseriu no livro Obras Póstumas. É pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. Bom, há naturalmente uma diferença entre as duas palavras, porque senão Allan Kardec não teria feito essa proposta, não é? De análise para nós. Então, a instrução ela está mais ligada à aquisição de informações. É aquilo que uma escola faz quando ela transmite informações para os seus alunos, normalmente voltado para algum aspecto técnico, para a preparação do indivíduo, não é, para uma profissão e para conhecimentos que ele vai utilizar na sua vida, mas a educação tem uma proposta bastante mais profunda que isso. A educação engloba a instrução. A instrução, ela pressupõe uma mudança de comportamento. Então, ocorre o fato educativo quando o indivíduo muda de comportamento. Isso é o que nos diz na pedagogia. No entanto, no Espiritismo, nós precisamos acrescentar um aspecto. Quando o indivíduo muda de comportamento para melhor. Porque o indivíduo pode mudar de comportamento e o comportamento ser negativo. Não significa que houve involução, porque nós aprendemos com o Espiritismo que não há involução. Mas o indivíduo não tinha manifestado até então certas facetas da sua personalidade e que, de repente, ele demonstra na mudança de comportamento negativo e aí não houve educação. Ele mudou de comportamento, mas não houve nenhuma educação. Então, para o Espiritismo, a educação é quando há mudança de comportamento para melhor. Essa proposta, ela é efetivamente profunda e muito desafiadora. Allan Kardec está dizendo para toda a sociedade, não apenas para nós espíritas, que a educação tem um papel fundamental na transformação dos indivíduos que compõem a sociedade. Vamos examinar rapidamente como está a situação hoje nas nossas escolas. Vamos falar do nosso Brasil, não é isso? Há outras experiências acontecendo. Para que a gente fique bem claro entre nós, a nossa escola atualmente, ela faz instrução, ela não faz educação. Isso já nos dá um indicativo da responsabilidade que nós temos como pais, como familiares, como avós, daqueles que reencarnam sob a nossa tutela, a nossa responsabilidade. Porque não adianta que os pais ou os responsáveis transfiram para a escola o papel educativo dos seus filhos, porque a escola não vai educá-los. A escola vai instruí-los para uma profissão. E muitas vezes não instrui nem para ser um bom cidadão na sociedade, mas para ser um profissional de sucesso, que nem sempre implica ser um indivíduo produtivo dentro da sociedade. Então, há certas disparidades que são complexas e que nós temos que ter consciência delas. Por isso, a importância de que nós assumamos a responsabilidade pela educação dos nossos filhos, daqueles indivíduos que estão sob a nossa tutela, a nossa responsabilidade. Porque se nós não fizermos, isso poderá não acontecer. Ou a vida vai educá-los pela dor e o sofrimento mais tarde. Nós vamos observar, então, que a escola, ela incentiva mais bem a competição. Eu me lembro de um cartaz que foi colocado na entrada do meu bairro, em Brasília, de uma escola muito conhecida. Aparecia um menino, que provavelmente tivesse uns 7, 8 anos, e ele estava na frente de outros meninos, e ele apontava e dizia assim: eu escolhi ser líder. E aí vinha o nome da escola embaixo. Ou seja, todos os alunos que estavam naquela escola escolheram ser líderes. De quem? É de se perguntar. Então o indivíduo não aprende o autodomínio, não aprende a liderança de si mesmo, mas vai liderar outros indivíduos. É realmente complexo. É no sentido da efetiva competição e não da cooperação. Então a instrução leva a esse tipo de coisa.
A educação não, a educação propõe a cooperação entre os indivíduos, a construção coletiva, que efetivamente, graças a Deus, já vem ocorrendo em algumas escolas. E alguns países estão trabalhando seriamente nisso. Nós esperamos que o Brasil, como instrução pública, como educação pública, também venha fazer isso algum dia. Isso é um papel que nós precisaremos exercer, porque o espírito ele não se isola da sociedade. Nós temos os nossos filhos, temos nossos netos, os nossos parentes, que estão indo para as escolas e que dependem dessa orientação que estão recebendo lá. E a coisa é bastante complexa mesmo. Eu vou colocar para vocês algumas ideias. Se a escola instrui, quem educa? Os pais educam. Questão 385 do Livro dos Espíritos. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Isso é intransferível. Não é a babá, não é a ninheira, não é a creche, não é a escola que educa os nossos filhos. São os pais quem têm essa obrigação e ela é intransferível. Nem sempre, não é, a sociedade facilita isso. Porque se os pais trabalham os dois fora, quem é que vai cuidar? Não é dos filhinhos que vão nascer. Então há necessidade de pensar inclusive nisso, refletir sobre essa realidade. Se a responsabilidade é nossa, quem vai exercê-la? E o casal normalmente não conversa antes. Mas é importante que nessa fase do conhecimento que a gente chamava antigamente de namoro, e que eu espero, não é, que isso seja recuperado, porque é uma fase muito importante do conhecimento mútuo, que os indivíduos têm a chance de se conhecer e de fazer o projeto de vida juntos. São raros os casais que fazem o projeto de vida juntos. Tem muita pressa de tudo e não sabe nem bem para onde estão indo, não é? E aí querem comer a sobremesa antes de aprender a cozinhar juntos. E aí dá os desastres que a gente vê muitas vezes na vida. O casamento dura 3 meses a 1 ano. Por quê? Porque essa é a fase da paixão. A paixão ela se consome de 3 meses a 1 ano, aproximadamente. Então, a fase do namoro, do conhecimento, pode chamar do nome que quiser, tira a palavra namoro. Não é? Pode chamar do que quiser. Mas a fase do conhecimento mútuo é fundamental. Mesmo quando é um reencontro, e normalmente quando está programado no mundo espiritual, nós nos reencontramos. Mas a gente traz a experiência da família, que é diferente. Então nós aprendemos um monte de coisa, temos outros, hoje, hábitos que não são os do passado. E isso tem, não é, uma influência muito grande. Então, nós vivemos essa dificuldade que vem desde os anos 60, quando surgiu o Woodstock, com o chamado amor livre. E a pergunta para nós, é possível que o amor seja livre? Se o amor não é comprometido, ele não é amor. Porque o amor em si é o compromisso em relação ao outro. Quando eu digo eu te amo, eu tenho um compromisso com a pessoa. A pessoa diz para mim, eu amo você, tem um compromisso comigo. Não é porque a pessoa não é obrigada a amar, mas uma vez que ela ama é porque tem um compromisso. Então não existe amor livre. A palavra ficou banalizada. Existe sexo livre, mas as pessoas confundem sexo com amor. Cabe a nós refletir sobre o assunto. Sexo é sexo e amor é amor. Lógico que o sexo é a representação aqui de uma energia criadora, que vai continuar conosco depois da desencarnação. Mas a aparelhagem sexual fica com o corpo. Na medida em que nós evoluímos, nós não dependemos, não precisamos dela, porque são os nossos instrumentos de reprodução de corpos materiais. Como no mundo espiritual, Allan Kardec deixa claro isso, os espíritos não se reproduzem uns dos outros, então não há necessidade da aparelhagem sexual. Mas a energia criadora, que a gente chama de energia sexual aqui, ela permanece. E, aliás, ela é a base da criação universal de Deus, nosso Pai. Então não há nada de errado com ela. O que muitas vezes existe é o nosso equívoco em relação ao assunto. Mas nos anos 60 havia uma castração terrível da igreja, que se impôs ao longo do tempo. Voltando mais atrás, no período em que o Brasil foi descoberto, haviam as missões aqui no Brasil, não é? E eram principalmente padres da Igreja Católica que estavam ligados à Companhia de Jesus. E eles tiveram a pretensão de catequizar os índios para o catolicismo. Eles ou nós? Melhor colocar nós, não é?
porque nós não sabemos se nós não estávamos ali. Emmanuel estava reencarnado como Manuel da Nóbrega, não é? Então, possivelmente a gente estivesse também reencarnado fazendo essa tarefa. E tivemos, vamos colocar assim, a pretensão de catequizar os índios. Então, em algumas missões tinha um sino, e os índios eram orientados a que a hora que tocava o sino podia fazer sexo. Quando tocava o sino de novo não podia mais, porque era proibido, era pecado. Vê se dá para entrar um conceito desse na cabeça, não é, do indivíduo que viveu livremente na natureza até então. Complicado, não é? E tinha suas regras, tinha suas formas de viver. Aí a gente vem com uma coisa que está na nossa cabeça, de civilizado, entre aspas, para impor. Então, essa castração foi sendo imposta ao longo do tempo. O próprio fato do indivíduo não poder casar, porque é representante. Não é? Desde quando? Pedro era casado, disse que foi o primeiro papa. Bom, todos esses equívocos que nós cometemos aí ao longo do tempo. E que precisam ser reparados, não é? Que nós vamos reparar com o tempo isso tudo. No entanto, isso exerceu uma influência. Uma influência muito grande. Até chegar um momento em que o indivíduo disse basta. E aí caiu na libertinagem. Saiu de um período de imposição para um período de libertinagem. E nós estamos vendo isso hoje, não é? Aí com essas caminhadas, essa coisa toda, esses movimentos de liberação que os indivíduos estão fazendo. Quando nós devemos fazer movimentos de educação e de responsabilização na relação uns com os outros. No entanto, faz parte do processo para que a gente vá aprendendo. Kardec vai nos orientar, nos dizer que os dóceis, eles evoluem mais rápido, a questão 115 do Livro dos Espíritos, 115A, mais rápido do que os rebeldes. Os rebeldes atrasam o seu processo evolutivo. Então, quando nós somos rebeldes, a gente atrasa o processo evolutivo. Então, Allan Kardec vai nos dizer que o indivíduo, quando se dignifica, ele desenvolve uma moral superior à média. E ele é visto como um problema. E ele é atacado pela média. É por isso que é difícil a evolução, porque os que estão na média para baixo puxam os outros. Dificultam o processo. Porque aponta o dedo, porque diz que o indivíduo é quadrado. Aí eu me lembrei do Raul, né? O Raul estava ainda agora aqui convidando para o congresso. O Raul estava fazendo uma palestra uma vez, e ele disse, algumas pessoas dizem que eu sou quadrado. Só que eu queria usar uma imagem aqui com vocês. Vocês já viram o que acontece com o redondo quando ele vai para a ribanceira? Sabe o que é uma ribanceira? O redondo rola, 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 só para quando caiu no precipício. Agora o quadrado vai assim, pum, pum, pum. E se tiver um galho, alguma coisa, ele para ali. Enrosca, ainda dá tempo de pensar, dá tempo de, né? Agora o redondo vai direto. Então, às vezes, é preferível ser quadrado do que ser redondo, porque o redondo, muitas vezes, só vai parar lá embaixo. Então, são imagens que a gente usa, não é? Que o pensamento é ultrapassado, é quadrado, como justificativa para a chamada liberdade, quando nós não sabemos exercê-la, muitas vezes, não é em favor de nós mesmos nem do nosso semelhante. Vamos, com o tempo, então, entender que a educação não é moral, como Allan Kardec nos coloca, é a arte de reformar os caracteres. Onde e quem faz isso? Questão 383 do Livro dos Espíritos. Por que passa o espírito pelo período da infância? Porque nesse período ele é mais maleável às impressões que recebe. E prestemos atenção. Eu precisei ler um livro chamado A Nova Guia da Ciência, que hoje já não é mais nova, né? Há muito tempo foi publicada. É um autor que depois se tornou escritor de livros de ficção científica, mas ele foi prêmio Nobel de Química, em 56, se não me engano, que é Asimov. Ele escreveu uma Nova Guia da Ciência há muito tempo. Eu li essa Nova Guia da Ciência, um livro dessa grossura todinho, e lá eu aprendi o que significa aprender por impressão, porque ele usa o exemplo dos pintainhos. Quem vive em fazenda vai entender isso já. Quando a gente é criança, a gente gosta de brincar, não é, com os pintainhos que nascem, porque nos primeiros dias você passa uma vassoura na frente dele e sai correndo atrás. Você pega um raminho, qualquer coisa, ele sai correndo atrás e vem. Depois fica piu, 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 porque perdeu a mãe. Não? Ele não sabe quem é a mãe dele. Mas aí lá está escrito, Asimov diz que depois de um certo período, mais ou menos uma semana, 10, 11 dias,
ele aprende que aquela que ele está seguindo é a mãe dele. Aí eu ficava decepcionado, não sabia por quê, porque eu passava o raminho e ele não corria mais atrás. Né? Depois de passado uma semana, alguns dias, o pintinho já não corria mais atrás do... E eu queria brincar com ele, não podia mais, tinha que esperar nascer outros para poder brincar, não é? Então, ele aprende por impressão que aquela que ele está seguindo é a mãe dele. Nós continuamos aprendendo por impressão, que é uma capacidade do princípio espiritual adquirida lá atrás do processo evolutivo. E a gente continua aprendendo por impressão depois. Então, como espírito passando pela infância, nós somos mais maleáveis às impressões que nós recebemos. E aí a gente entra numa grande dificuldade quando a gente vê, e a gente já viu várias vezes acontecendo, a criança está no colo da mãe e dá um tapa na cara da mãe. E ela não sabe o que fazer. Ela precisa de um psicólogo para perguntar para ele o que vai fazer. Isso é fruto dos anos 60, de Woodstock. A liberdade, não é, do amor livre, em que a gente perdeu os parâmetros, nós perdemos os valores. Então a gente não sabe como orientar a criança que deu uma tapa na cara da mãe. Ela precisa de um psicólogo para poder entender o que aconteceu e o que ela vai fazer. Porque senão o menino vai continuar fazendo a mesma coisa. Então nós vemos muitas vezes lares governados pelo menininho de 3 e 4 anos. Ou pela menininha. Que é indiferente o sexo aqui na situação. E os pais precisando de ajuda. Quando não aprendemos a ensinar limites, por isso que o Kingsley afirmou uma vez, não é? Que ele aprendeu com a mãe dele. Que a mãe dele disse para ele, a mãe dele botou limites, ele disse assim, eu não te amo mais. E ela então disse para ele, eu não estou preocupado se você me ama, eu quero que você aprenda a me respeitar. Porque os pais ficam frustrados que os filhos pequenininhos, não é, às vezes, têm comportamento que evidencia que não os ama. Mas o que a criança pequenininha entende de amor? É um amor imaturo. Ele ainda não entendeu o processo. Se o indivíduo aprender a respeitar os pais enquanto é pequeno, mais tarde ele aprende a respeitar todo mundo, não é? A respeitar os outros. E aí, maduro, ele ama o pai e a mãe porque aprendeu limites com o pai ou a mãe, para poder viver bem a vida. Aí vai ter o amor verdadeiro. Mas se o pai e a mãe precipitados querem que o filho, que não sabe o que significa o ame e não ensina limite, o mais certo é que esse filho se afaste dos pais mais tarde, porque não os reconhece como aqueles que os ajudou. Tem um conto muito antigo, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas eu li num jornal há muitos anos, de que tinha um bandido chamado da Luz Verde, uma coisa assim, em São Paulo, ou vermelha. Quando ele foi preso, me enganei na cor. Quando ele foi preso, aí o carcereiro veio dizer para ele que tinha uma senhora que veio visitá-lo, que era a mãe dele. Ele falou, deve ter algum engano, eu não tenho mãe? Aí ele disse, não, mas tem uma senhora aí falando que é sua mãe. Aí ele disse assim para o carcereiro, volta lá e diz para ela que ela seria minha mãe se ela tivesse, o dia que eu apareci com a primeira agulha que eu roubei, me ensinado a não roubar, eu não estaria preso aqui hoje. Então eu não tenho mãe, não. Pode dizer para ela que eu não tenho mãe. Então a revolta dele, não é porque não recebeu a educação que deveria ter recebido. Aí eu me lembro de um amigo que contou que ele foi adotado, ele perdeu os pais, ele foi adotado, e um dia ele chegou em casa com uma tesoura. Aí a madrasta, não é, viu ele com a tesoura, perguntou, onde é que você conseguiu isso? Achei na rua. Ela catou o cinto e disse assim para ele, você está vendo isso aqui? Você vai pegar essa tesoura e vai devolver aonde você pegou ela, onde você encontrou agora. E se tiver alguém lá, você pede desculpa que você pegou errado a tesoura, tá bem? Que você se enganou e devolva. Porque senão, olha aqui, ó, mostrou o cinto para ele. Ele disse que nunca mais na vida, ele foi lá, devolveu com o maior medo, porque ele tinha realmente, ele disse que ia passando e pela janela da casa ele viu a tesoura em cima da mesa. Ele doido para fazer uns trabalhos de escola, né? Precisando da tesoura, ele entrou e catou e levou. E aí a madrasta disse para ele, vai lá devolver. E depois adulto já, trabalhador espírita, ele me contou a história. Que se ela não tivesse mostrado o cinto para ele, e tivesse dito para ele, vai lá devolver, ele provavelmente, né, outras oportunidades. Dá para perceber, gente, que são coisas simples. O cinto foi o psicólogo. Não precisa usar, não, basta mostrar, não é? Mostrou o cinto.
É o psicólogo. Meu pai tinha um psicólogo em casa, era uma varinha que estava atrás da porta. Funcionava, bastava olhar para o rumo da porta, já estava tudo certo. Já estava tudo certo, não precisava nem falar nada. Olhava para o rumo da porta, a gente já tinha entendido, não é? Ficava lá, não precisava usar, não. A gente sabia que havia limite. Aprender que há limite. Não é necessário usar violência, a gente vai aprendendo isso com o tempo, não é? Mas é preciso que os filhos aprendam limite. Esse é um grande desafio, e isso faz parte da educação. Nós aprendemos que as crianças aprendem daquilo que nós fazemos. TV espanhola, ano de 1993, provavelmente, nós estávamos morando lá, saiu uma propaganda. Aparecia, o alarme está indicando que é hora de orar pela paz do mundo, gente, 6h. Então, que os bons espíritos nos ajudem a implantar a paz dentro de nós, porque aí é seguro que a paz se implantará no mundo, não é isso? Então, a televisão deu a seguinte propaganda. Aparecem duas crianças que estão olhando para uma televisão, e a câmera foca por trás da TV, que ainda tinha aquele tubo, né? Hoje em dia não tem mais tubo, mas tinha aquele tubo. E aí dava para ver que havia no fundo uma imagem distorcida. Parecia uma mesa de jantar com cadeira e 2 pessoas, mas só dava para adivinhar. E aí a câmera vai se aproximando, deixa a televisão e foca nas crianças. Quando a câmera chega perto das crianças sentadas no sofá, ela se põe de joelho, olhando para o fundo, para a cena. E aí você começa a ouvir que tem uma discussão. E já começa a se definir uma mesa de jantar. E a câmera passa no meio das 2 crianças e foca, depois da mesa, um casal discutindo. E aparece a voz do locutor. Os nossos filhos aprendem daquilo que nós fazemos. Para nossa reflexão, não é? E as pessoas que estão do nosso lado também aprendem daquilo que nós fazemos? Como é difícil, não é? Porque a gente, às vezes, não se dá conta do comportamento que a gente está tendo. E quando a gente fala alguma coisa, a pessoa pode achar que é com ela. Eu estava na fila agora, esperando para embarcar, e eu falei alguma coisa com a pessoa que estava do meu lado. E depois, já na hora de embarcar, o senhor estava na minha frente, parado, e a moça chamou, aí eu disse para ele, ela está lhe chamando. Ele se voltou para mim, eu estou lhe atrapalhando outra vez? Mas, meu Deus, o que eu falei da outra vez que ele entendeu que eu tinha atrapalhado, que ele estava me atrapalhando? Aí eu fiquei tentando me lembrar o que eu tinha dito, tem que tomar cuidado, porque as pessoas acham que a gente não é. Então eu não lembro efetivamente o que eu disse. Aí eu disse para ele, mas como? Não, o senhor não está me atrapalhando nem agora, me desculpe, mas houve algum mal entendido, não é? Mas ele entendeu que eu tinha reclamado, quando eu falei com a outra pessoa, voltado para outra pessoa, que eu tinha reclamado porque ele estava na minha frente. Gente do céu, ele estava na fila esperando para ser atendido como eu. Mas é tão estranho, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que o outro entende do que a gente fala não é exatamente o que a gente pensou que ele está entendendo. Ou às vezes nem estamos nos dirigindo para a pessoa. Isso deixa a gente vermelho. Vocês estão percebendo que eu estou vermelho agora? Deixa a gente vermelho de vergonha, não é? Porque acontecem umas coisas estranhas e que a gente não se dá conta. Mas nós estamos influenciando os outros constantemente e sendo influenciados por eles também, o tempo todo. É tão incrível isso. Os nossos próprios pensamentos influenciam, as nossas palavras influenciam, os nossos gestos influenciam as pessoas. Aí a gente lembra de um Divaldo Franco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrá-lo em algum aeroporto, não é? Em algum local que você não estava esperando e encontra. A postura é impecável sempre. Impecável sempre. Ele não sabe se as pessoas estão olhando para ele ou não está importando com isso, mas ele está íntegro. Aí uma vez nós ouvimos ele dizer que ele tinha assumido um compromisso com ele mesmo, que ele nunca faria em privado, em particular, aquilo que ele não podia fazer em público. Ou seja, a postura dele não é porque está no meio das pessoas só, é com ele mesmo. Ele assumiu um compromisso. Isso é educação. Um compromisso de educação. Então, nós observamos que existe a necessidade de uma filosofia espírita da educação? Será que a gente precisa?
Ney Lobo trata desse assunto numa série de livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, Filosofia Espírita da Educação. Dos livros menos vendidos pela FEB, infelizmente. E ali tem um compêndio magnífico relacionado com o assunto da educação espírita, que vale a pena nós, como facilitadores de processo de estudo, conhecer. Também Herculano Pires trata do assunto, vale a pena conhecer esse autor, não é? E as pessoas, não é, que não têm relação direta com a educação na sua profissão, também estão convidadas, não é? Porque nós temos nossos filhos, nós temos nossos familiares, se não somos, vamos ser avós em algum momento, potencialmente. Então, nós também temos responsabilidades. Então, a gente, depois dessa introdução, entendendo o que é a instrução e o que é a educação, e a importância, não é, da questão dos limites que a gente precisa aprender, nós vamos colocar uma apresentação aqui para entender com o Espiritismo o que é que o Espiritismo nos coloca como educação. Esse arquivo, originalmente, ele foi elaborado, não é, o conteúdo foi elaborado por Hélio Blume. Hélio Blume hoje é responsável pela área de estudo no campo experimental da FEB e pelo pelo EAD. Sim. Ótimo. Isso, que ele é responsável pela área de atendimento espiritual nacionalmente, né? Então, ele vai estar aqui em outubro. Bem, o Hélio Blume foi quem elaborou esse conteúdo. E eu pedi o conteúdo para ele, se ele podia ceder. Ele disse tranquilamente. Eu disse, mas vou modificar isso. Aí eu pedi para a Vera, minha mulher, para fazer essa apresentação, que a gente vai mostrar para vocês agora. São os desafios e estratégias da mediação dialógica. E nós vamos ver a identidade disso com aquilo que foi conversado hoje aqui, que foi tratado em vários momentos. Então, encontros dialógicos, desafios e estratégias da mediação. O que nós estamos entendendo com isso? Que o facilitador do processo de estudo é um mediador do processo. Tudo bem? Bom. Eu dou crédito sempre para ela, porque eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Em um tempo de transformações, nós estamos num tempo de transformações, não estamos? Isso não tem dúvida para nós, não é? Então, vivendo esses tempos de transformações, nós vamos olhar o grande desafio que nós temos, nas múltiplas reencarnações que nós vamos viver, as diversas personalidades que nós vamos ocupar, para entender que nós somos espírito imortal. E dentro dessa visão, em que a gente tem uma única vida, que é a vida espiritual, e diversas existências, que são as reencarnações ao longo do tempo para a nossa evolução, o que é educar o espírito? O que nós podemos entender por educar o espírito? Para a nossa reflexão, tá bem? Vamos pensar o que cada um pensa. O que é educar o espírito dentro desse contexto? Por que é importante educar o espírito? Isso é importante? Fundamental, não é isso? Como a educação do espírito influencia na evolução do ser humano? Reflexões para a nossa análise. 3 perguntinhas, não é, para a nossa reflexão. O que é educar o espírito? Por que é importante educar o espírito? E como a educação do espírito influencia a evolução do ser humano? Tenho certeza que vocês têm respostas dentro de vocês para tudo isso. Tá certo? Cada um tem e expressaria a sua maneira, não é? Então, nós vamos encontrar inscrito numa parede de Delfos. Isso era a pichação, viu, gente? Só que lá tinha um local certo para pichar. E aí os indivíduos iam lá e escreviam essas coisas maravilhosas, né? Alguém foi lá e escreveu: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Que eles eram politeístas, não é? Os gregos. Então, conhecerá os deuses. O que são os deuses para nós espíritas? São espíritos, não é, que tinham as responsabilidades diversas e eram chamados de deuses.
Então, para a educação do espírito, necessariamente o indivíduo precisa se autoconhecer. Já foi tratado hoje, não precisamos aprofundar muito isso. O conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, do aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, começa pelo conhecimento. Ok. Como vai adquirir o conhecimento? Junta tudo que já foi falado até agora, correto? Bonitinha a apresentação, não é? Educação e o seu significado. Educação, agente capaz de realizar mudanças necessárias e possibilitar a transformação da animalidade em humanidade, dos instintos para os sentimentos, dos valores materiais para os valores espirituais. Nós temos hoje uma crise de valores no mundo, e é normal isso. A crise é necessária para sedimentar os valores efetivos, porque nós sempre tivemos os valores da família, que eram transmitidos de geração a geração, normalmente de boca em boca. Havia uma espécie de educação. Nós perdemos um pouco esses referenciais em muitas famílias. Então o indivíduo muitas vezes vai para a sociedade sem ter repassado com a família os valores que seriam passados de geração a geração. Não recebe. Que valores ele vai transmitir para os filhos? Então, nós estamos chegando no momento, efetivamente, de o indivíduo começar a entender que ele precisa criar valores próprios, que virão da onde? Da consciência, aonde está inscrita a lei de Deus nosso Pai. Porque em germen, todos nós temos isso inserido em nós. Então, nós precisamos colocar isso, não é, para fora. Então, a educação é esse agente que é capaz de realizar essas mudanças necessárias, que vai possibilitar essa transformação. O indivíduo vai saindo dos comportamentos mais ligados à animalidade para comportamentos mais humanos, para comportamentos mais ligados aos aspectos dos valores deste momento evolutivo, deixando outro momento evolutivo chamado de animalidade para trás. Bom, aí também vai superando os instintos, para que prevaleçam os sentimentos, e dos valores materiais para os valores espirituais. O indivíduo, aí representando, não é, a subida dele para a luz, tratando da educação dos sentimentos. Não sei se vocês conhecem o livro Educação dos Sentimentos, de Jason, eu não me lembro o sobrenome dele. Ele é gaúcho de Pelotas, já desencarnou. Chama Educação dos Sentimentos o livro. É bem interessante. Então, a educação dos sentimentos é examinada por Allan Kardec, quando ele fala, né, da necessidade de nós trabalharmos os nossos sentimentos. No encarnado, como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz o mistério atuar. Isso tem ligação com o Evangelho de Jesus. O que Jesus comentou? Ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. Uai, mas a palavra não é a vestimenta do pensamento? A palavra veste o pensamento. Então, a boca não falaria do que está cheio a cabeça? Acontece que o pensamento nasce no sentimento. É por isso que André Luiz vai fazer aquela recomendação para a gente, não é? De que a gente não faça o mal. De forma nenhuma. Então, se a gente vai à reversa, não sinta o mal. Mas se você ainda sente o mal, não pense no mal. Mas se você não consegue e pensa no mal, ainda não fale no mal. Mas se você ainda fala no mal, não faça o mal. A gente pode ir à reversa e vai ver que isso nasceu aonde? No sentimento. Então, onde a gente tem que trabalhar, desde que o indivíduo é pequenininho, no processo educativo, e nas reflexões que a gente vai fazer nos estudos com o adulto. Se o indivíduo, em qualquer momento da vida, aprende a trabalhar o sentimento, ele vai dominar o resto tudo, inclusive as próprias ações, porque são os sentimentos que determinam as ações. Correto? Está no céu e inferno.
A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, ou seja, aperfeiçoar os próprios sentimentos. Como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-los? É possível? É preciso educar o sentimento para aperfeiçoá-los. O processo educativo é fundamental. É possível educar sentimentos com emoções desequilibradas? Os nossos repentes de nervosismo, as nossas vontades, o fato da gente achar que a gente tem direitos e que são superiores ao direito do outro, e assim sucessivamente, que nós, de alguma maneira, nós merecemos algum tipo de privilégio. Então, isso é complicado. Os instintos, então, vão se transformar em emoções, e as emoções nos sentimentos. Energias modificadas no tempo, originadas da evolução dos instintos, se configuram nas primeiras emoções e demais elementos da psique em desenvolvimento. O que é a psique? A alma. Tá bem? O psiquismo do indivíduo. Está se formando desde os primeiros momentos da evolução. Vamos passando isso rapidamente, porque tem outras ideias. O psiquismo na visão espírita. O que é que o espiritismo considera o psiquismo do ser? O psiquismo é o produto das diversas etapas de aperfeiçoamento através dos tempos. Vamos aliviar um pouquinho o tema, contando experiências, que as experiências, elas marcam. E desculpem de usar experiências pessoais, porque é as que a gente viveu. Então, a minha filha estava mais ou menos com uns 14 anos, talvez 13 para 14 anos, e eu disse para ela, minha filha, chegou o momento de você entender alguma coisa, não é que a gente precisa conversar. Você sabe o que é a personalidade? Aí ela disse, não, nunca tinha pensado nesse assunto. Aí eu disse, bom, a psicologia diz que a personalidade é o resultado da educação, instrução que o indivíduo recebeu, é aquilo com que ele se apresenta, é aquilo que é conhecido. Então, em resumo, quando alguém diz assim, quem você é? Eu sou o Carlos. Então, quem você é a personalidade. Essa personalidade se apresenta como Carlos. Aí eu disse assim para ela, mas você sabe que existe a reencarnação, correto? Então, lá atrás, você não foi Lívia. Você poderá ter sido João, poderá ter sido Maria ou qualquer outro nome. E poderá ter sido vários nomes. Em cada uma dessas etapas, você teve uma personalidade. Tanto é assim que André Luiz examina, nos domínios da mediunidade, a questão da personalidade emergente. De uma mulher que está desenvolvendo a mediunidade e se manifesta, um momento ficou cristalizado lá atrás, numa outra vida, ou seja, uma outra personalidade interferindo nesta de agora. Tá bem? Então, estamos entendidos. A personalidade, a gente teve várias. E cada vez era o quem é. Mas Allan Kardec nos propôs uma mudança de reflexão sobre o assunto, quando ele tratou do Criador. Porque ao invés de perguntar quem é Deus, ele perguntou que é Deus. E despersonificou. É muito mais profundo do que só despersonificar. Mas aqui, para a nossa análise, ele despersonificou. Mais tarde, na 23, ele vai perguntar que é o Espírito. Então, não é quem é que é. Quem sou eu é a personalidade. Agora, o que é a individualidade, é o ser essencial. É aquele que, uma vez criado por Deus, não vai desaparecer mais. Então, nós tentamos explicar isso para ela poder entender que esse ser transcendente, que existia antes e que vai existir depois que passar essa personalidade, esse ser é o responsável. E que esta personalidade atual, ela não pode preponderar. Porque se ela preponderar, a individualidade perde a oportunidade. Está no Evangelho de Jesus. Tudo está no Evangelho de Jesus. Basta buscar que a gente encontra. Ele diz assim, aquele que quiser salvar a vida, perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse a ganhará. Então vamos lá. Aquele que quiser salvar a vida, perdê-la. Do que ele está falando? O indivíduo que está reencarnado,
está dedicado a acumular bens nos celeiros, até manda destruir o celeiro, que essa parábola também tem a ver com isso, para construir outro maior, para botar os grãos, e depois diz para a alma dele: come, regala-te, minha alma, porque agora tens em abundância. E aí vem a voz e diz assim: o que é a voz? A consciência, insensato que és. É a essencialidade dizendo, é o indivíduo, o espírito, dizendo para a personalidade: insensato que és. Nesta noite mesmo, que noite? Na noite na qual ele está mergulhado, na noite da ignorância, tirar-te-ão a alma. E para que servirá tudo isso? Ou seja, o que é a alma? É o espírito encarnado, é a personalidade enquanto ligada à matéria. Então, a grande luta da transformação do indivíduo, desde a sua criação, é superar as etapas, os desafios que a vida vai lhe apresentando, para que ele, como princípio espiritual, vá adquirindo experiência e condições para a etapa seguinte, até desenvolver a sua individualidade, desenvolver a consciência e com ela a liberdade de ação e a responsabilidade. E com isso, então, esse indivíduo vai ter condição de fazer a autorreflexão, a reflexão de si mesmo, para entender essa questão que nós estamos colocando. A personalidade, se ela prevalece, a gente perde a vida. Porque vamos estar cuidando de trocar de carro todo ano, de usar as roupas da grife, de atender as expectativas sociais, de brilhar no nosso trabalho, de ser chefe, ser presidente de centro, como garantia de que vai para um bom lugar no mundo espiritual. Porque tem gente que, no mínimo, tem que ser presidente de algum centro, porque tem garantia de ser bem recebido lá. Tem? Aí nós vamos ver, cada personalidade, quando é que ela surge? Na psicologia, ela surge quando o indivíduo foi concebido e tal, e vai se formando com as influências, não é? Que vai receber do meio, da mãe e tal, não é? Vai formando a personalidade. Para nós espíritas, a personalidade, ela foi conformada quando começou o planejamento da reencarnação. A partir dali já começou a ser desenhada a nova personalidade, tá? Que vai receber um nome X. Muito bem. Essa personalidade, então, vai reencarnar com um compromisso de servir à essencialidade, o espírito imortal. Agora, chega aqui, a gente inverte os papéis. E aí vem as consequências. Então, aquele que quiser salvar a vida, fica dedicado às coisas materiais, chega no final da vida, tem que começar de novo. Outra encarnação, perdeu a vida. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, a de quem? De Jesus? Aí nós entramos numa dificuldade tremenda, não é, a respeito do assunto, porque dizem que esse assunto é esotérico. Mas não é esotérico, não. O assunto é espírita mesmo. Porque Jesus era chamado Jesus o Cristo. Não é? Mais tarde saiu o tracinho, virou Jesus Cristo. Porque ele era reconhecido como mestre sem ter ido à escola nenhuma. Ele não era do templo, ele não era sacerdote, ele não era doutor da lei, era chamado mestre. Porque ele era reconhecido, não é, pelas próprias ações e pelo que ele ensinava como mestre. Então, era o Cristo, como o Buda. Só houve um Buda? Há vários Budas, porque é uma condição que o indivíduo alcança, não é, dentro lá das hierarquias. Então, Jesus o Cristo. Isso está referendado por Paulo, quando num dado momento, depois de muito sofrer, ser apedrejado, perseguido, quase morto várias vezes, de passar por agruras terríveis, de ter caminhado quilômetros e quilômetros, depois de tudo, mas lá quase no final, Paulo vai e diz assim: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Vamos explicar isso sem esse conhecimento. Vamos pensar que ele estava sendo médium de Jesus? Então, ele apagou a personalidade. Já não sou eu quem vive. Paulo, que já antes era Saulo, e agora já estava Paulo. Já não é mais nem Saulo nem Paulo quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ele está totalmente entregue a serviço da essencialidade. Já não importa mais a personalidade, que está a serviço do espírito imortal. Essa é a nossa luta de autodescobrimento, para que a gente, então, tenha essa visão ampla da educação do espírito. Porque não adianta nada ilustrar a personalidade
que vai ter títulos, pode ter PhD, pode ter o que for. Se isso não for utilizado a serviço do espírito, isso não tem função nenhuma. É atraso, é perda de tempo, é trava para o processo evolutivo do ser. Agora, se for bem utilizado, é excelente. São instrumentos que foram bem utilizados para o crescimento do espírito. Então, o psiquismo na visão do espiritismo. O psiquismo é o produto das diversas etapas de aperfeiçoamento através dos tempos, e deu margem a tudo isso que a gente comentou. Toda experiência fica registrada e passa a integrar o patrimônio inalienável do espírito. E aí está com E pequeno mesmo, porque num primeiro momento é E pequeno, porque esse patrimônio vai sendo acumulado quando ele ainda é princípio espiritual. Allan Kardec, num dado momento do Livro dos Espíritos, questão 70 e alguma coisa para 80, ele vai dizer, a partir de agora, chamaremos a individualidade de espírito com E maiúsculo, para diferenciar do princípio inteligente em desenvolvimento de que tratávamos até então. Claro isso para todo mundo? O assunto está ligado a Kardec. Ele reconhecia essa diferença, não é? Do princípio espiritual e do espírito depois já formado. Muito bem. Tem que tomar cuidado que se tocar 2 vezes, ele vai embora, depois para voltar é ruim. Bom, o psiquismo na visão espírita ainda. A vontade e a razão. Está muito apagadinho, né? Eu leio para vocês. A vontade, a razão e os sentimentos poderão atuar em conjunto com a inteligência, as emoções e os demais elementos na solução de diversas ações do espírito. Agora já com E maiúsculo. Não é porque isso tudo aqui não existe desenvolvido ainda no princípio espiritual. Ele está desenvolvendo isso. Não é? Então, são as potências da alma. Quem leu O Problema do Ser, do Destino e da Dor? De Leon Denis. Não precisa levantar o braço, não, senão vocês se comprometem. É só para a nossa reflexão. Que nós vamos fazer uma reflexão agora. Pouco conhecido Leon Denis, infelizmente, no movimento espírita. A gente sabe, porque a FEB edita o livro, a gente sabe quantos vendem. E vende pouco. Então, a maior parte de nós que trabalhamos na área de estudo não conhecemos Leon Denis. Então, vamos contar uma experiência para vocês. Um grupo do ESG, lá na FEB, a gente define a cada semestre um livro para ler nas turmas. E aí um facilitador chegou na turma e disse assim, eu não sei por que deram esse livro para essa turma ler, sem falar qual era o livro ainda. O livro é muito difícil, acho que vocês não vão ter condição de ler o livro. É um livro do Leon Denis. Não é? Muito bem. Antes de terminar o período, esse facilitador abandonou a turma. A turma teve que ficar com o estagiário, com o apoio de outro facilitador, numa situação complicadíssima. Então, a pessoa não estava devidamente preparada. Acontece com a gente, às vezes, de colocar gente que não está bem preparada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Deixou a turma. Quando eu soube da situação, eu disse, eu gostaria muito de estar nessa turma e conversar com eles sobre o assunto. Mas já estava quase no finalzinho já. Não é? Aí disse, tudo bem. Então, se vocês me permitirem, eu vou lá com eles no dia da apresentação, que foi combinado um dia para a apresentação do livro. Então, eu cheguei lá no dia, nos sentamos. Uma parte da turma não foi, porque não tinha lido o livro. E dos que estavam, 3 não tinham lido o livro. Então, eu comecei parabenizando os 3 que não tinham lido o livro e que estavam ali. Ah, mas não tinha que parabenizar os que leram o livro? Primeiro, parabenizei aqueles que tinham ido lá e não tinham lido. Porque eles tinham, pelo menos, a chance de saber do livro agora, porque eles não tinham sabido do que se tratava. E disse para eles, vamos começar a nossa análise. Vocês sabem quem é Leon Denis? Aí, graças a Deus, uma das participantes disse assim, eu dei uma olhada na internet. Eu falei, então fale, o que você viu? E aí ela começou a falar, ela foi falando, eu só fui preenchendo as lacunas que ela foi deixando. E fui olhando a reação dos participantes. Então, a cara deles começou a mudar. Até dos 3 que não tinham lido, começou a mudar. Nossa, mas quer dizer que o Leon Denis era um cara comum, como a gente? Era um caixeiro, ele era viajante, ele vendia produtos, ele lutava para sobreviver, ele nunca pôde ir na universidade. Pô, mas é o maior filósofo do espiritismo, como é que esse cara fez?
para ser um dos maiores filósofos do Espiritismo sem ter ido para a universidade. Não é? Então ficou aquela curiosidade de saber mais sobre Leon Denis. Aí, muito bem, terminamos de tratar Leon Denis e disse, vamos lá, gente, agora vamos começar a análise do livro. E eles já se prepararam para abrir o primeiro capítulo, né? Eu digo assim, o que vocês acharam mais interessante no livro, quem leu? Ah, mas a gente não vai examinar capítulo a capítulo? Eu digo, a gente pode se vocês quiserem. Mas eu gostaria de propor um outro método para vocês. Que vocês me dissessem o que vocês mais gostaram do livro. Quem leu? Ah, não, então vamos fazer isso. Então vamos, então lá. Aí começamos a discutir o que foi que mais gostou do livro. Um falava, outro falava e tal. Não importava qual capítulo, não. Vamos tratar do que... Né? E os outros que não tinham lido ficavam ali, olhando curiosos, né? Começando a se interessar pelo livro. Terminamos de examinar, tem mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês, que vocês gostaram? Bom, agora eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês não gostaram no livro. O que vocês leram e acharam que não estava bem, o que você se sentiu que não caiu bem para você, ou uma parte que você não entendeu de jeito nenhum do livro. Vamos lá. Primeiro, o que não gostou. Umas 2 pessoas comentaram outro parágrafo, e agora o que você teve dificuldade de entender. Aí apareceram as dificuldades, nós fomos comentando, ouvindo a opinião dos outros que tinham entendido aquele trecho e tal, parará, parará. Resultado, terminou tudo, eu perguntei, vocês 3 que não leram o livro, o que vocês acharam? Ah, eu quero ler, um deles disse. O outro, ah, eu também vou ler o livro. Caramba, eu não tinha entendido que o livro era isso. Eu vou querer ler o livro também. Falei, agora vocês precisam fazer uma coisa. Faltou metade dessa turma. Eu queria que vocês pegassem o telefone daqueles que são amigos de vocês, vocês conviveram já durante algum tempo, liguem para eles e contem o que aconteceu aqui hoje. Para que eles, uma outra vez que não leram o livro, venham. Pelo menos que estejam presentes. Não é? Porque eles podem ter uma surpresa. E aí nós vamos conversar com os facilitadores. O que é que nós estamos entendendo das obras espíritas? Leon Denis não é difícil, não. Leon Denis trata de assuntos cruciais para a nossa vida. E hoje em dia, se eu estou lendo Leon Denis e não consigo entender o que está escrito, eu entro aqui, e boto a palavra, aparece para mim o significado. E eu vou fazer isso, normalmente, quando chega na página 80 do livro, 90, a gente já começa a diminuir as consultas. Porque a linguagem se repete, as palavras são as mesmas, você começa a se acostumar. E aí você começa a descobrir a riqueza desse autor. Então, você é estudante, ou é participante, é coordenador, ou você é facilitador de processo de estudo e não conhece Leon Denis ainda, por favor, coloca na sua programação. É um dos primeiros a ser lido. Vamos começar com Depois da Morte, que é mais simplesinho. Depois vamos para No Invisível, o problema do ser, do destino. Não é que na tradução, no original francês, é só o problema do ser e do destino. No português, agregaram da dor. No final deste livro tem as potências da alma, que vai tratar disso aqui. Do uso da vontade, da nossa capacidade, do nosso sentimento, da nossa capacidade de criar, de realizar. É maravilhoso, simplesmente. Então, o psiquismo do indivíduo vai desenvolver todas essas potencialidades. Vamos ver um gráfico do processo evolutivo. Eu sei que chão genial essa ideia. Não sei onde o Hélio tirou isso, sabe? Olha só. Nós temos aqui o aspecto afetivo, moral, o conhecimento. Está dando para ver direitinho esse, né? E aí nós vamos olhar aqui. Ali está escrito assim, há 2000 anos. E depois, hoje, na outra estrelinha. E o que nós estamos querendo? Aqui está 2000 anos, hoje. O que nós queremos? Nós queremos a perfeição. Quanto tempo vai nos levar? Vamos a um exemplo. Quem foi Emmanuel no tempo do Cristo? Públio Lentulus. Era senador romano, não era? E aí, quantos anos depois ele foi Manuel da Nóbrega? 1500 anos depois. Tudo bem? E 2000 anos depois ele é Emmanuel. Vocês já viram a obra O Evangelho por Emmanuel? Está para vender na livraria. Tem 5 ou 6 volumes publicados já, serão 7 no total. Tá?
é uma coisa maravilhosa, já se merece colocar o Emmanuel como o quinto evangelista. Já surgiram vários quintos evangelistas por aí, mas Emmanuel merece o título. O quinto evangelista. A interpretação, o exame que ele faz do evangelho é algo de efetivamente deslumbrante para nós. Então, Emmanuel é um exemplo disso. Não é? Há 2000 anos, hoje, e o que nós pretendemos? Aí está esse gráfico que eu achei genial, simplesmente. Não sei se vocês gostaram também dele. Então, nós vamos ter vários caminhos na vida. São algumas propostas que a gente vai encontrar. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, nós temos ali o futuro, o presente e o passado. Talvez esteja muito pequenininho lá. Lá em cima, a linha vertical, que seria a interação com o mundo espiritual. E na linha horizontal, a interação com o meio social. A proposta pedagógica espírita é que, através das múltiplas encarnações, não é? Nessa linha inclinada, nós vamos ver aqui o avançar do espírito pelo esforço próprio. Tudo bem? Nas múltiplas reencarnações. O que se acumula em uma não se perde. A gente vai sempre acumulando. Não é? Agora, a dialógica de Jesus. Vamos entender um pouquinho o que é a questão da dialógica. Mediação dialógica. O que será que significa isso? Estão vendo que é construção, não é? A finalidade da mediação dialógica é oportunizar o processo de reforma íntima, que é o que todos nós buscamos no Espiritismo, não é? E nós vamos ver que todas as propostas que nós temos de estudo, quando bem estruturado, não é, como os estudos sistematizados, eles, se a gente utilizar a mediação dialógica, eles dão um resultado muito mais profundo do que se a gente não utilizar a mediação dialógica. Nós vamos entender já já o significado dela. Objetivos: exercitar a confiança e a convivência fraterna. Identificar dificuldades pessoais e interpessoais. Refletir e compreender as causas das aflições. E auxiliar na educação do espírito encarnado e do desencarnado também. Porque quando a gente faz nossas reuniões, seguramente tem uma população que os médiuns videntes podem ver e que normalmente a gente não vê, que estão acompanhando o que está acontecendo, não é? Estão recebendo. Então, os objetivos principais são esses, não é? Para que aconteça essa mediação dialógica, é fundamental entender que não é incentivar o diálogo entre os participantes, o diálogo dos participantes com o facilitador. Não é isso. É incentivar o diálogo entre os participantes, para a construção do conhecimento coletiva. Então, a técnica é o estudo interativo do tema, o diálogo e os depoimentos das pessoas, que muitas vezes o facilitador está tão preocupado com o programa, não é, com a guia ou o roteiro que ele está seguindo, que ele vê que a pessoa está se manifestando, não vai dar tempo dele concluir, ele corta a pessoa. Não é isso? Então, porque não está priorizando o diálogo e os depoimentos, que são fundamentais dentro do processo. E a intervenção conclusiva do monitor. Então, o estudo tem que ser interativo. E tem que promover o diálogo entre os participantes e deixar que falem, que tragam relações da vida, aquilo que aconteceu com os indivíduos relacionado com aquele tema. Não é? E aí, então, a intervenção conclusiva do monitor, quando for necessário. Porque muitas vezes o próprio grupo já chega aonde é preciso chegar. Estudo interativo do tema. Técnica de explosão de ideias para desenvolver o diálogo. A possibilitar a conversação estimulando as reais percepções dos participantes, suas concepções e a visão de mundo que lhe norteia a ação, bem como estimular a sua reflexão sobre as mesmas, levando, não é, a análise do que aquilo que é teoria tem a ver com a vida que a gente está vivendo. A interação dialógica é um processo de relacionamento entre pessoas através do diálogo que deve ser reflexivo, lógico e investigativo.
Estão encontrando identidade? Ok? Depois, os participantes terão a oportunidade de compartilhar ideias, acertos e dificuldades, visando a interação e o desenvolvimento da logicidade educativa, onde se processa a identificação com o problema do outro e se estimula a mudança de visão de sua realidade. Observação sobre o diálogo e os depoimentos. Conversação estruturada envolvendo habilidades que devem ser exercitadas, desenvolvendo-se práticas e cultivando a interiorização. O outro, coordenar as estratégias de pensamentos e atos com cautela e equilíbrio, pois quando dialogamos, estamos articulando o que realmente acreditamos ser verdadeiro. Então, quando a pessoa se manifesta, ela está se revelando para o grupo. E o facilitador tem condições de saber, efetivamente, quais são as necessidades da pessoa. Ele não está ali simplesmente para trazer um conteúdo. O conteúdo é o veículo, é o instrumento para, não é o fim em si mesmo. Tá bem? Então, sair do nosso ponto de vista para trabalhar as opiniões alheias, estimulando a capacidade de sermos autocorretivos dos nossos próprios pensamentos, como somos dos pensamentos dos outros, e tão respeitosos com as visões alheias, quanto nós somos com os nossos próprios pontos de vista. Então, exemplos de intervenção dialógica. Você pode explicar o sentido do que você disse? A pessoa falou, não ficou muito claro. Ao invés do facilitador dar a resposta, pergunta para a pessoa, você pode explicar o sentido do que você disse? Ou leva para o grupo, deixa ele falar e depois, vocês acrescentariam alguma coisa que foi dito? Dando oportunidade, não é? Prática da participação. Você poderia dar um exemplo? A pessoa falou e tal, você poderia dar um exemplo? Aí ela dá o exemplo, se ela puder, se ela não puder. Não é? Ela dando ou não dando exemplo, leva para a turma, para o grupo todo. Vocês teriam mais algum exemplo disso que falou fulano? Para colocar para o grupo? O que mais nós podemos utilizar como intermediação dialógica? Por quais critérios você faz esse julgamento? A pessoa apresentou um julgamento, uma análise lá, e ele julgou. Por quais critérios? O que você utilizou como critério para fazer? Isso leva à reflexão. Às vezes a pessoa muda de ideia nessa hora. Porque ela pode ter sido agressiva sem querer, ou fez uma análise que não está completa. Você acha que essa fonte é apropriada? Opa! Os livros, né, foi comentado já aqui, o indivíduo pega e cita um autor desse que o facilitador sabe que não é conveniente que a turma leia. Então, ao invés dele dizer, esse autor não é bom, você falou, mas esse autor tem problema, pergunta para a própria pessoa, você acha que essa fonte é apropriada? Aí ele já vai ter algum problema com a fonte? Aí pergunta para a turma, vocês conhecem esse autor, vocês já leram alguma coisa, tem alguma observação a fazer? E deixa a turma falar. Não é? Esclarece no final, se for necessário. Há outras concepções possíveis sobre esse assunto? É outra maneira. Existe outra forma de ver, de encarar esse assunto que aqui foi colocado? Tem outro tipo de análise que pode ser feita? E se alguém discordasse de você, o que você diria? A pessoa apresentou, está empolgado com a ideia, aí diz assim, mas e se alguém discordasse, o que você diria para essa pessoa? A pessoa não aceitou o que você disse. Como é que você defenderia a ideia? Para aprofundar mais. E há mais. Você pode tentar analisar o assunto do ponto de vista do outro? E começou a gerar uma polêmica. Acontece ou não acontece? Muito, não é? Aí um apresenta uma ideia e o outro tem outra diferente, já começa a querer discutir. Às vezes, nos trabalhos em grupo, acontece isso. Perde um tempo enorme naquela discussão, não é isso? Então, o facilitador intervém e diz, dá uma paradinha, gente. Eu queria que você tentasse explicar com as suas palavras o que ele disse. Agora você explica com as suas palavras o que ele tinha dito. De repente, eles vão se dar conta que muitas vezes estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. Tá? E aí vai perceber que a hora que ele for obrigado a tentar explicar o que o outro falou, ele não tinha entendido o que o outro falou, porque ele não consegue dizer.
Tudo bem, gente? Você acha que essa pergunta é apropriada? A pessoa larga uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto. Acontece isso? Aí pergunta para a pessoa, você acha que essa pergunta é apropriada agora, nesse momento? Tem facilitador que perde o rumo. Já aconteceu comigo. Não é? A pessoa ia fazendo pergunta e eu na ansiedade de responder, quando eu vi o tempo tinha acabado, nem se tocou no que estava programado ser tocado. E o sujeito saiu triunfal, porque ele veio preparado para aquilo, ele tinha conseguido, não é? Mas eu aprendi a lição, aí depois não aconteceu mais, não é? Aí tem várias maneiras. A pessoa largou a pergunta e esse assunto vai ser tratado daqui a pouquinho. Você diz, ó, já a gente vai estar nesse ponto e aí essa questão vai ser resolvida, não é? Ou então, você acha apropriado? Ah, eu acho sim, porque eu estou com a dúvida. Então tá. Pessoal, vamos ver. O grupo considera apropriado? Porque se o grupo decidir que esse assunto que nós vamos tratar isso agora. O grupo decidiu que vai, 5 minutos, porque nós vamos voltar ao tema, não é? Aí trata o assunto, tenta esgotar o assunto e volta para a continuidade. Muito bem. Mas, normalmente, o grupo diz não, a gente pode tratar isso num outro momento e tal, parará. Aí a gente diz, olha, como a dúvida é sua, no final, fica comigo. E alguém que tiver interesse no assunto, fica também, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Não deixa de atender não, porque é muito ruim. Que conceitos foram desenvolvidos e analisados? Você está lá no final, ou você está num dado momento, você vê que a turma está meio avoada, não é? Então, dá uma parada. Gente, o que a gente examinou até agora? Vamos levantar juntos? O que foi falado até agora? Organização. Sala organizada com cadeiras em círculo. É a proposta, normalmente, de trabalho, tá bem? Para evitar, não é, de ter... quando você está num trabalho que é de estudo do espiritismo, normalmente os grupos não são muito grandes. E a gente faz círculos com o pessoal. Participantes mínimo de 5 e máximo de 25. Isso é o ideal, tá bem? Há grupos menores e há grupos maiores, mas o ideal é isso aí. Duração, de 1h30 a 2 horas. Eu digo para vocês que a gente prefere 2 horas, tá bem? Para dar tempo mesmo das pessoas falarem o que elas querem dizer e a gente não ter que correr ou ter que cortar. Muitas vezes nem ter que usar a técnica de se a pergunta é apropriada ou não. Porque se você tem, ao invés de 1h30, que normalmente os programas estabelecem 1h30, você tem 2 horas, você tem meia hora para trabalhar com tranquilidade. Ah, mas um dia terminou antes, só, não tem problema nenhum. Terminou antes, libera o pessoal. Fica conversando com quem quiser conversar. Não terminou, o grupo já sabe que pode durar 2 horas. Tudo bem isso? E período, encontros consecutivos. Aí vocês chegaram a falar de 15 em 15 dias, não é? Ideal é cada semana, mas não mais de 15 dias. Porque senão o pessoal não tem sequência do estudo que a gente está fazendo. Bom, vamos praticar? Vocês topam fazer uma prática? Nós vamos fazer um estudo sobre um assunto com uma única lâmina aqui agora com vocês. É a lâmina que vem a seguir. Tudo bem? Vocês vão ter que participar com a gente, tá? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Nós temos pouco tempo, mas vamos lá. É só exemplo isso aqui, tá bom? Temas sugeridos. Perdão das ofensas. Esse é o nosso tema, tá bem? Muito bom. Então, a gente vai ver aqui que saiu uma setinha e disse assim, vingança. O que tem a ver perdão das ofensas com vingança? Tem alguma coisa a ver, gente? Tem tudo a ver? Tem pouco a ver? Tem muito a ver? Tem tudo a ver. Uhum. Isso, o desejo da vingança, não é? É isso aí. Se o indivíduo tem desejo de vingança, ele vai perdoar? Porque ele não perdoou, não é? Alguém mais? Vocês estão vendo? E vai deixando o povo falar. O que tem a ver, não é essa questão da vingança com perdão? O que é a vingança? E vai deixando, vai... Se, de repente, vira uma conversa que é preciso, opa, vamos passar para ver se tem mais alguma coisa aqui e tal.
não é? Aí a vingança vai estar ligada a alguma coisa. Mas a cólera tem ligação com o perdão das ofensas? Tem ou não tem? Tal. Como é que a gente faz? O que é a cólera? Alguém tem algum exemplo de que a cólera atrapalhou o perdão? Alguém tem algum exemplo para dar e tal? E vamos, deu para entender? Uhum. A cólera é um mal. Aham, isto. Então é um mal do perdão, quer dizer, a cólera, né, dificulta a situação do perdão das ofensas. Não passou, não? O perigo é esse. Se bater 2 vezes, ele vai para... E aqui nós temos a afabilidade e a doçura. Opa! A afabilidade e doçura, o que influência ela vai ter na questão da perdão das ofensas? O que é afabilidade? Muito bem. Vocês veem que dá vontade de falar? Tá bem? E a gente vai, conforme o tempo que a gente tem, vai debatendo, vai aprofundando. É uma lâmina só, e você pode ir trabalhando com o pessoal, vai havendo diálogo, não é? A gente só está aqui mostrando para vocês desigualdade das riquezas, não é? Porque o tempo é curtinho, então a gente vai mostrar piedade, e vai fazendo a correlação. E vai vendo se surge algum exemplo. Às vezes alguém, olha, teve uma situação que o indivíduo não perdoava nada, mas ele encontrou o outro numa situação tal, teve pena do sujeito. E aí ele foi ajudar o cara. Alguém pode vir com um exemplo desse. E conta para a gente a história e tal. E vamos lá. Poder da fé. A fé tem alguma coisa a ver com o perdão das ofensas? Tá, mas antes, gente, o poder da fé só apareceu depois. Tinha aparecido o orgulho e a humildade. Isso foi programado assim, para a gente tratar primeiro o perdão das ofensas, orgulho e humildade, não é, dentro da coisa, e depois o poder da fé dentro disso tudo. Tá bem? Só exemplo, né? Ok. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera arai. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos arando dentro de um livro, mas nós estamos arando dentro da alma, não é, dos nossos semelhantes e da nossa própria alma. Então, nós, dentro dessa questão da mediação dialógica, nós vamos observar o quanto é importante estabelecer que os nossos encontros sejam dialógicos. Jesus utilizou dialógica? Usou. Nós podemos fazer muitas reflexões a respeito do assunto, não é? E utilizar Jesus como exemplo de quase tudo que a gente quer fazer. Já publicaram até livros, Jesus, o maior psicólogo do mundo, Jesus, o maior médico do mundo, essa coisa toda. No entanto, de fato, não é? Há muitas coisas que fazem sentido. Jesus utilizava o diálogo. Aqui nós vimos, né, desde o surgimento da hermenêutica, tudo aquilo ali está relacionado. Sócrates fazia isso, ele lançava uma pergunta. Ele chegava, ele não dava pronto. Era o participante, não é? Que as aulas eram na praça, não tinha lugar, não tinha sala no início de tudo. E ali o indivíduo ia falando, ia colocando para fora. Era como um despertar do conhecimento. Nós perdemos muito disso. E durante algum tempo, inclusive algumas casas espíritas escolarizaram o processo. Era mais importante acompanhar a frequência do que efetivamente acolher o participante. Então nós vamos invertendo esse processo para que o acolhimento prepondere. Daí nós vamos nos lembrar, não é, de uma campanha que foi lançada pelo CFN durante algum tempo, que era acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então vamos lá. O que é que nós estamos, que momento nós estamos vivendo agora aqui, desses 4 pilares de trabalho? Nós estamos vivendo agora o acolher. Vocês foram acolhidos aqui, não é, pela equipe organizadora. Vocês mesmos estão se acolhendo entre si ou não? Bem, isso é importante? Bom, acolher, consolar. Nós tivemos uma situação de consolo, em alguma situação, alguma circunstância, não formal mais, não é? Pelo esclarecimento e tal. Ah, mas aí vem o esclarecimento logo em seguida.
Não deveria ser primeiro esclarecimento para depois o consolo? Depende da circunstância, porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o Espiritismo consola pelo esclarecimento. Mas a pessoa chega lá no grupo de estudo com um problema gravíssimo. E a pessoa precisa, naquele momento, de ser ouvida. Então ela vai para o atendimento espiritual. Tem um atendimento fraterno na casa. No momento não tem atendimento fraterno, tem o estudo. Ela vai ter atendimento fraterno amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 3 ou 4 dias. A pessoa está precisando agora. Tem essa formalidade na casa, porque a gente não tem agora atendimento fraterno, mandar ela vir daqui a 3 ou 4 dias para conversar do problema que ela está vivendo agora? Pois é. Ou deixar que a reunião mediúnica vai resolver o problema dela. Então, tem que atender a pessoa, consolar naquele momento. E muitas vezes não é com esclarecimento nessa hora, que ela não está pronta, não está preparada para ouvir nada de esclarecimento. Ela precisa ser ouvida e receber um conforto. Isso acontece muito na primeira fase aqui que foi mostrada, que a gente chama de grupo de acolhimento, ou grupo introdutório ao estudo do Espiritismo, ou que a gente quiser chamar como aqui receber outro nome, não é? Aquele momento é mais bem para receber as pessoas do que propriamente, não é para acolher, do que propriamente passar conteúdo. Tá certo? Se ela é bem acolhida, ela fica. Se ela não é bem acolhida, ela pode não voltar. E aí nós perdemos a oportunidade de ajudar aquele companheiro dentro daquilo que estava programado. Porque a espiritualidade, às vezes, tem um trabalho imenso de trazer o indivíduo para dentro da casa. E a gente, às vezes, não está em consonância e não recebe bem. O indivíduo se sente mal. E ele não volta porque ele não foi bem acolhido. Um dia uma pessoa me disse, eu achei tão interessante isso, ela disse, você sabe por que eu fiquei na FEB? Porque, olha o recurso que os espíritos utilizam. Eu gosto muito, e falou o nome da planta, eu não me lembro agora. E esses dias para trás, vinha essa imagem dessa planta na minha cabeça. E vinha essa imagem dessa planta na minha cabeça. E aí, eu passando por um problema muito sério, resolvi vir na FEB. E na hora que eu entrei, na porta de entrada, dos dois lados, tinha 2 vasos com a planta. Lá na FEB, na época, não tinha atendimento ainda, não tinha acolhimento. Hoje tem, mas não tinha. Então, os espíritos usaram de um recurso para poder fixar a pessoa. Ela disse que ela se sentiu tão bem vendo aquelas flores que ela entrou. E aí ela foi ouvir a palestra e não saiu mais, virou trabalhadora da casa depois. Tá certo? Mas a FEB criou o atendimento. Hoje tem a recepção, né? As pessoas sabem que elas serão acolhidas lá quando elas chegam. Porque é importante ter o acolhimento das pessoas. E aquele acolhimento é inicial, é para dar uma informação. Se tem o atendimento espiritual acontecendo na hora, o atendimento fraterno, encaminha a pessoa. Não é? Se ela está precisando e tal, que a equipe está lá para atender. Então, é muito importante a gente casar essas duas coisas. Agora, o acolhimento entre a equipe é importante? Porque a pessoa vira trabalhador. Primeiro, ele é voluntário. Depois, quando assume o trabalho, já não é mais trabalho voluntário. Agora é uma obrigação, não é isso? E aí, cada um está cuidando do seu, e as pessoas, às vezes, passam pelo corredor, nem se cumprimentam, não tem abraço. Vocês acham isso legal? É horrível isso. Então, às vezes, a pessoa está passando correndo, às vezes, a gente mesmo está. Eu fico tão agradecido, às vezes, quando eu estou passando, a pessoa pega no meu braço e diz, me dá um abraço. Oh, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Nós temos que nos abraçar mais, não é? E aí, nós vamos terminar nosso comentário com essa questão do abraço. Estamos tratando de estudo, nós estamos falando da área de estudo do espiritismo, e nós estamos finalizando com a importância de nós acolhermos e recebermos a federação. Ela olhou para mim e falou, você está cansado, né? Eu disse, ô, Helena, me perdoe, eu acho que falhei, não é, um pouco no meu controle. Você percebeu que eu estou cansado? Ela disse, eu não precisava nem perceber, eu sei que você está cansado. Eu falei, mas como é que você sabe? Ela disse, você não sabe abraçar? E eu era um divulgador do abraço, já botei até na internet sobre o abraço, né? Eu falei, mas como é que eu não sei abraçar, Helena? Não, você não sabe abraçar, não. Aí eu falei, ué, o que eu estou fazendo errado? Ela disse, olha, toda vez que você for abraçar, que alguém fizer assim em você, está te sugando energia. E não é espiritual, não, é física isso, é da polaridade do organismo. Se você abraçar, não é a pessoa por cima, você tira energia.
Se você abraçar por baixo, te tira a energia. Então o abraço tem que ser cruzado. Coração com coração. Não importa se você levantar esse braço ou esse. Aí também você agacha um pouquinho e abraça assim. Então eu fico atento, quando vou me abraçar, para a pessoa não fazer assim comigo, porque senão me tira energia. Não é? Então abraço cruzado, coração com coração, tá certo? E receber todo mundo com muito carinho, com muito envolvimento, porque efetivamente o conteúdo chegará a essas pessoas se elas ficarem conosco. Se elas não ficarem conosco, provavelmente elas só vão encontrar esse conteúdo muito mais à frente, quando forem a uma outra casa espírita, não é? Ou encontrarem os conceitos já espalhados pela sociedade, como a gente espera que aconteça algum dia, não é? Que Jesus nos ilumine sempre. Muito obrigado e bom descanso para todo mundo.